Oi, Alessandra, bom dia, tudo bem? Nossa, hoje vocês entraram rapidinho, né? Tem dia que demora até o Instagram avisar. Hoje deu tudo certo. Oi, Maria Oliveira, tudo bem? A Mari, bom dia para vocês. A Co Bernardo, né? Sandra, que joia, que bom que vocês estão aí, né? Sexta-feira, gente, sexta-feira já foi a nossa semana. Glória a Deus, né? A Mari perdeu o sono, Mari. Ai, que triste. Eu às vezes me acontece dessa. E aí eu acordo na madrugada e daí não durmo mais, né? Hoje eu dormi bem, graças a Deus, dormi bem mesmo. A Sandra, que você recupere logo, né? Tem final de semana aí pra você recuperar bem esse sono aí. A Célia. Oi, Ali. A Lourdes, bom dia, Lourdes, tudo bom? Eu tô bem também, graças a Deus. Oi, Denise. Tá boa, Denise? A, a imagem estava toda tremida e esverdeada. Às vezes acontecem umas coisas doidas aqui nesse Instagram, né? Oi, Ana. Bom dia, Ana. Acordou cedinho. Ah, bom, aí não é tão cedinho, né? Eu confundo os horários. Ontem você ficou na aula dos alunos e termina tarde para você, né? A Irene. Que bom. Oi, Kátia. Tudo bem? Então vamos lá, né? Vamos continuar ali do 44, ó. Deixa eu pôr meu óculos, que hoje é aqueles dias assim que fica meio embaçado, né? Então vamos lá. Então, nós lemos no Tel 3, né? Deus falando ali da grandeza dele desde lá de trás, né? Relembrando o povo de todas as coisas que ele já fez, de tudo aquilo que ele estava fazendo, de que ele estava cuidando do povo em meio até às dificuldades, né? 4 horas, Ana. Então, aí por mais que você tenha ficado até tarde ontem, né? Aí hoje já compensa. A Ali aguardando a live das 10. Ai, que bom, Ali. Então vamos lá, né? Vamos que vamos hoje. Hoje o dia tem bastante coisa, né? O dia tá cheio. E graças a Deus por isso, né? Que a gente tem bastante coisa para fazer e a gente precisa organizar o nosso dia para não deixar que as distrações é, desviem o nosso caminho, né? Tem coisas importantes para fazer no dia de hoje. Todos nós temos coisas importantes para fazer no dia de hoje, né? Então, vamos tirar do caminho aquilo que não tem tanta importância. Vou ler lá então, no capítulo, no 44 de Isaías, nós estamos ali no versículo 2. 2 não, no 4, né? Eu vou ler o 3 porque é um parágrafo só. Vou repetir o 3 ali para a gente poder entender o contexto. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes de água. Ele está falando aqui para a descendência de Abraão, né? E nós somos herdeiros também dessa promessa que Deus fez para aquele povo. Nós somos enxertados na oliveira, como a palavra fala, né? Nós fomos filhos adotivos de Deus. Deus cegou o entendimento deles para a verdade, para que nós fôssemos alcançados. Esse dia eu estava lendo um trecho, não vou lembrar agora onde que era, acho que em João, que explicava muito isso. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha prestado atenção isso dentro do Evangelho, né? A palavra é tão linda que a gente vai se surpreendendo com a grandeza dela em cada momento. Eu acho que foi lá em Mateus, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. A gente vai vendo a ligação que tem, a ligação entre tudo que está acontecendo lá no Antigo Testamento, aquilo que Deus foi falando, né, lá na frente. A vida, a palavra é muito rica. A Bíblia inteira ela se conecta de um jeito extraordinário.
Não achei. Mas já que eu não achei ali, eu quero ler com você aquele versículo que eu falo lá do frio e calor, né? Hoje eu lembrei onde ele tá, 8:22. Então eu vou ler lá, só para você anotar aí uma referenciazinha, né? Quando Deus fez a promessa para Noé, quando ele restituiu o povo ali de Noé, ele falou que nunca mais ele ia fazer aquilo, né? Como a gente já tinha falado essa semana, Deus começou a trazer a Noé ele destruiu ali a terra, a humanidade, porque os homens se desviaram demais dos caminhos e estava indo para um lado muito errado. Aí ele, a partir da família de Noé, ele fez uma nova geração para que conhecesse a ele. E aquilo foi por algumas gerações, né? 3, 4 gerações depois o homem começou a fazer as coisas erradas de novo. Mas mesmo assim Deus falou que ele nunca mais ia destruir a terra, né? Aí quando Noé parou a arca, lá as águas secaram, né? Foram secando e a arca parou num monte lá. Noé, eu vou ler do 20 ali para você entender o que eu assim, ó. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir a todo vivente, como fiz. Então, ele falou assim que o desígnio do coração do homem era mau, a natureza que estava dentro do homem era má, desde a sua mocidade. Olha que interessante, né? Porque Deus não fez o homem assim, né? Deus criou o homem limpinho, bonitinho, tudo certinho, o bebezinho ali, né, bonitinho. Hoje, até no próprio ventre ali, ele sofre traumas, né? Hoje a ciência explica isso. Até dentro do próprio ventre, a gente sofre algum susto, alguns traumas, algumas coisas que você não compreende e aquilo às vezes atrapalha o teu caminhar. Mas Deus fez perfeito. Isso é importante a gente entender, né? Deus fez perfeito. Mas a natureza humana vai sobressaindo. E ali na mocidade ele fala, sabe aquela fase do conflito ali, a hora que você começa a entrar na fase adulta ali, vai surgindo, né? Vai traçando alguns caminhos que nem sempre são aqueles que deveriam ir. E então ele fala, desde jovem o homem já começou a fazer as coisas erradas por conta da sua natureza. Mas Deus prometeu ali, naquela aliança que ele fez com Noé, que ele nunca mais destruiria a terra por conta disso. E daí no 22 ele fala, né? 8:22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, né? Então eu cito assim meio um tom de brincadeira, né? Que nós estamos dando cumprimento da palavra, né? Quando esfria demais. Mas o Deus falou que enquanto a terra existir, vai estar tudo normal, né? Vai acontecer os intempéries, vai acontecer o frio, vai acontecer o verão, vai acontecer a chuva, né? E isso tudo que a gente vive, as nossas estações, é tudo favor de Deus sobre nós, porque Ele ainda não desistiu de nós, né? A terra ainda existe, louvado seja Deus por isso. Então vamos continuar lá no 44. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes de água. Um dia, um dirá, eu sou o Senhor, e outro se chamará o nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor, ele estava dizendo ali. Vou repetir porque eu li errado. Um dirá, eu sou do Senhor. Esse Senhor, tudo em letra maiúscula. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Vós não assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não tenho feito vocês ouvirem, né?
não vou-lo, não gosto muito desses termos assim que ficava difícil de ver, não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há uma rocha, essa rocha com letra maiúscula, que eu conheça, né? Deus falando ali da grandeza dele, que não há nenhum outro Deus que fez as predições como ele fez desde o antigo povo, né? Quando Moisés foi levantado como salvador daquele povo que estava ali, os hebreus que estavam escravizados dentro do Egito, Deus levantou Deus levantou Moisés para fazer isso, e ali o povo já sabia que Deus ia fazer isso. Deus já tinha falado que ia vir o libertador, né? Deus já havia comunicado ao povo de que no meio deles haveria um libertador. Quando Moisés se levantou como libertador, os anciãos do povo já sabiam do que Deus estava fazendo, né? O povo ainda demorou muito para crer em Moisés, para entender o desenho de Deus através da vida dele, mas eles sabiam. Então, desde os povos remotos, como o Senhor falou aqui nessa palavra, eu já tenho anunciado para vocês coisas que ainda iam acontecer. E as coisas futuras dele, fala assim, por acaso algum outro Deus fez isso, né? Porque eles tinham muito essa dificuldade no coração deles de entender que aqueles deuses de todas as nações, os deuses ali das nações circunvizinhas ao povo de Israel, não eram deuses verdadeiros. Ele falava, só eles tinham um Deus, só que o Deus deles era invisível, né? Então eles tinham dificuldade de mostrar, eles queriam mostrar para aqueles povos ali que eles também tinham um Deus, mas o Deus deles não era um Deus de barro como eles tinham, não era uma estátua, era algo muito maior, mas eles não tinham como mensurar isso, mas eles precisavam guardar a fé, não se preocupando com o que os outros pensavam deles, né? Não se preocupando com o que os outros povos pensavam, mas Deus manifestava a grandeza dele no meio do povo, através das guerras, através da saúde. A palavra fala assim que o povo de Israel era um povo que não adoecia, né? Deus ensinava para eles até as questões de higiene, para olha, vocês lavem as mãos antes de vocês comerem, né? Vocês façam dessa forma. Ensinava, cuidava deles, ó, não comam certos animais. Lá em Levíticos tem uma lista de animais que Deus pedia para não comer, para que o povo não adoecesse, né? Naquela época não tinha esses antiácidos, né? Não tinha o Zeparema da vida ali para cuidar do teu fígado se você comer alguma coisa que faz o organismo sofrer. Então Deus falava para eles, não comam desses animais, não comam dessas carnes aqui, para vocês não adoecerem. E tudo era ali, né? Aquele zelo para com o povo, o tempo todo Deus zelando pelo povo. E tem um trecho lá em Gálatas, é um trecho longo, não sei se a gente vai conseguir mostrar através de um capítulo, de um versículo, mas ele fala ali, ó, o Paulo começa a falar no capítulo 4 de Gálatas, a carta que ele escreveu para essa igreja da Galácia, né? Aí ele começa falando ali que nós somos filhos, herdeiros de Deus, nós também pertencemos a esse povo, nós somos alcançados também por essa promessa que Deus fez lá atrás para Abraão, nós somos povo de Deus, e como eu já contei, né, para vocês, que quando ele fala que nós somos filhos adotivos de Deus, tem um peso ainda maior do que o filho legítimo, porque segundo a lei judaica, eles entendem assim que o filho legítimo é um filho que você não escolheu. Agora, o filho adotivo é um filho que você escolheu ter. Então, você nunca pode abrir mão desse filho. Você nunca vai poder deserdar esse filho. Ele é teu para sempre, né? Assim que a lei estabelece. Enquanto os filhos legítimos poderiam ser deserdados, poderiam ser deixados de lado. O adotivo não. Então, quando Deus fala assim que nós fomos adotados pelo amor de Deus, né? Nós somos filhos adotivos, Ele está falando nesse sentido que nós somos preciosos para Ele. Ele nunca vai abrir mão de nós, jamais vai abrir mão de nós. Vou ler um pouquinho aqui desse trecho de
de Gálatas 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, pois é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Aquilo que a gente falou, né? Quando a gente é menino, Deus não coloca responsabilidade sobre as nossas mãos, não revela coisas grandes para nós, porque nós ainda somos meninos. A gente precisa do amadurecimento para poder compreender as grandezas de Deus. Assim também vós, quando eres menores, estavam servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus, né? Acho que é muito, muito longo aqui para eu ler onde que ele fala. Mas ele mais está aqui. Se vocês quiserem ler depois essa carta inteira aqui de Paulo, ele fala muito, ele explica muito sobre esse poder que nós temos, essa autoridade que nós temos em Jesus, como herdeiros da mesma promessa que foi feita lá para Abraão. Começa ali no 3 até, né? Ele começa a falar da promessa. Deixa eu ver aqui, 400 anos depois. Porém, a herança provém da lei, não do corrente da promessa, mas foi pela promessa que Deus os concedeu gratuitamente a Abraão. Ele fala de toda a promessa que Deus deu pela lei, ele fala da importância da gente cumprir, viver a promessa e não necessariamente a lei, porque ali naquela época os judeus que foram, que se converteram, né, a Jesus, que compreenderam que o evangelho era verdadeiro, eles tinham dificuldade em deixar aquelas leis, né? Aquelas ordenanças que foram feitas lá no Antigo Testamento, lá na Antiga Aliança. E ali ele explica para esses judeus ali que agora, que a promessa que Deus fez de que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra foi anterior àquela lei. E que a lei que Deus deu ali para Moisés, ela serviu como um aio, como um apoio para levar as pessoas até Jesus, né? Então, tudo, Deus é tremendo, né? Maravilhoso em todas as coisas. Aí nós vamos continuar então na segunda-feira, né? A partir do 9 ali, fala bastante sobre a loucura, ó, o trecho aqui, a loucura da idolatria. Mais uma vez, né, o Senhor reforçando ali que não importa o que os outros à tua volta estão fazendo, não importa se as pessoas não compreendem a fé que você tem, né? Ele falou assim, eu sou Deus no meio de vocês, e eu ainda vou mostrar isso, vou colocar isso dentro do coração de vocês, como ele falou ali, né? Um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, né? Então ele diz assim, vocês vão ter orgulho de mostrar que vocês são povo meu, que vocês pertencem a mim, né? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há outro Deus. Não tem nada que substitui o poder do nosso Deus. Quem há como eu, né? Ele fala das predições, e não vos assombreis, nem temais, mais uma vez, não tenha medo. Quantas vezes a gente já leu isso nesse trecho de Isaías, né? Não tenha medo, Deus dizendo, não tenham medo. Por acaso, desde aquele tempo, não tenho feito vocês ouvirem, anunciei essas coisas novas que haviam acontecido? Vocês são as minhas testemunhas. Deus reafirmando a fé do povo, porque ele sabia que eles iam passar por momentos difíceis, né? Então, sempre que a gente vai passar por momentos difíceis, o Senhor reaviva a nossa fé, reaviva as palavras as promessas que ele tem para nós, para que quando a gente estiver lá no meio das dificuldades, a gente se lembre que ele é conosco, que ele tem cuidado de nós, né? Então ele fala, não tenham medo de passar pelo que tiver que passar, eu vou estar junto com vocês. Em toda angústia, Deus vai passar junto com a gente. Essa palavra é para nós no dia de hoje também, né? A palavra de Deus é viva e eficaz
Todos os dias, Deus fala ao nosso coração, né? Não tenham medo, não se preocupem. Hoje o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. E o Senhor Jesus chamou esse Espírito de o Paráclito, né? O Consolador. Esse Consolador está dentro de nós. Então, em meio à angústia, a gente precisa deixar essa voz falar mais alto. Precisa deixar o Espírito Santo sobressair as agonias da nossa alma, as aflições da nossa alma, que não compreende as grandezas de Deus. A nossa mente é só uma ferramenta daquilo que nós somos. Nós somos seres espirituais que temos uma alma, habitamos num corpo. Né? A gente não pode deixar a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos pensamentos sobressair a nós. Nós temos que deixar o nosso espírito no comando, aonde está unido com o Espírito Santo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus é o cabeça, ele que diz ao nosso espírito a direção que a gente tem que seguir. Quanto mais a gente cresce na comunhão com o Senhor, mais a gente deixa ele entronizado na nossa vida, para que tudo vai bem, né? A vontade do Senhor é que seremos felizes, que a gente seja feliz, como a gente leu ali no capítulo anterior, né? No finalzinho ali, no 25, ele falando, eu mesmo sou o que apago as transgressões, por amor de mim, como nós entendemos esse trecho, né? Por amor de mim, porque eu tenho interesse, eu sou a maior interessado de que vocês sejam perdoados, que vocês tenham uma vida abundante sobre a terra. Deus nos ama, isso que a gente precisa fixar dentro do nosso coração. Jesus te ama, né? Deus te ama. E ainda que você passe pelas aflições, como o Senhor Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, ele falou, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci tudo isso aí, ó. Vocês vão vencer também, porque eu estou com vocês em cada passo que vocês andarem. Louvado seja Deus por isso. Um ótimo final de semana para você. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor esteja sobre você durante todo minuto desse dia e que no final de semana aí você possa gastar um pouco mais de tempo lendo a palavra de Deus, né? Na segunda-feira a gente volta aqui, se Deus quiser, às 6h16. Eu quero que você participe, eu quero que você conte as suas experiências. Às vezes eu não consigo ver todos os comentários aqui, mas eu quero que vocês participem desse momento aqui, né? Onde é juntos que a gente está compartilhando a palavra e crescendo junto na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Amém? Beijo, gente. Até! Bom final de semana para vocês.